Olá pessoal, hoje nós vamos falar da função, creio que uma das mais importantes que tem no canteiro de obra, que é a função do mestre de obra. Ele que é o que fica acima, que faz toda a fiscalização, todo o acompanhamento do canteiro de obra de forma geral. Então a pessoa que fica superior ao mestre de obra é só o RT, que é o responsável técnico da obra, que é o engenheiro que colocou sua assinatura de crédito, fez todo o cadastro ali para ele ser o 100% responsável por aquela obra. O mestre de obra, ele vai ser o responsável técnico ali de todo acompanhamento da obra, vendo a execução, acompanhando o dia a dia de todo o trabalho prestado na obra, mas o responsável técnico verdadeiro, que é o que assina, que tem a responsabilidade fiscal, civil, é o engenheiro. Então, assim, ele é a peça principal no canteiro de obra, porque é ele que faz toda a fiscalização de todos os trabalhos que foram executados ali no decorrer de todo o período da obra. O mestre de obra é o que fica responsável para aceitação e para dar o ok antes de ser executado qualquer serviço, né? Então ele que é o que dá a palavra final. Por exemplo, um serviço de armação, um serviço de carpintaria, ele vem acompanhando todos os serviços se estão sendo executados conforme todas as normas técnicas e tudo mais, e depois do serviço finalizado, aí sim vem um engenheiro responsável técnico para enxergar todo aquele trabalho e falar, não, ok, então está liberado o próximo passo da obra. Então o mestre de obra ele fica responsável por organizar, por fiscalizar o passo a passo do dia a dia da obra, de todo mundo que ele trabalha, e o engenheiro responsável técnico, ele vem às vezes mais esporadicamente para fazer a última vistoria, para dar o aceite da concretagem, o aceite da finalização daquele serviço, dando ok, porque ele é o responsável real por toda a execução daquela obra. Então, se acontecer, Deus o livre guarde, acontecer qualquer coisa naquela obra, ele é que vai ser o responsável, que a assinatura dele, nos órgãos de fiscalização, o nome dele que vai estar ali assinado. O mestre de obra, o próprio nome diz, né? Ele é o mestre, então é que domina, que gerencia, que sabe de tudo. Então, ele é um mestre da obra. Então, para isso, ele tem que ter um grande tempo, né? Uma grande vivência de obra. Por quê? Porque ele não precisa saber fazer todas as coisas, mas ele é obrigado a entender e ter visto, já ter acompanhado todos os processos da obra. Tanto o serviço que não é executado com uma mão de obra direta, que seria pelo pedreiro, pelo servente, pelo encarregado, mas também tem uma grande noção de todos os outros terceiros que passam na obra. Se tiver que fazer algum ajuste, ele vai ter o contato ali com o engenheiro ou com o dono da obra, se pode fazer alguma adequação, se do jeito que está calculado ali no projeto para a questão da execução está quase impossível. Então o mestre de obra é que vai dar alguma ideia, que vai pensar numa melhor maneira para que as coisas fluem ali dentro da obra. Então ele vai ser o responsável por toda a execução da obra. Ele é a pessoa que fica responsável por entender todo mundo que passa na obra, que serviço que está sendo feito, como está sendo feito, mesmo que ele não consiga fazer, mas ele já tem que ter um entendimento de como é feito na obra. Então eu assim, quando eu era mestre de obra, eu falava assim, exemplo, eu nunca instalei um gesso, mas eu sei todos os processos do gesso, sei quais os modelos de gesso. Antigamente dizia o de placa, depois veio o de Hzinho, agora veio o estruturado, e já tem vários modelos de gesso. Então assim, é o que a gente vai vendo o gesseiro trabalhar com a expertise que a gente tem, que a gente vai falar, opa, do jeito que você está fazendo aí não é certo, tem que fazer isso aqui. Às vezes a gente mesmo chama o gesseiro para uma conversa de alinhamento, fala, ó, acho que pode ser melhor, acho que se a gente fizer desse jeito fica mais seguro. Então, eu nunca instalei um gesso, mas pelo conhecimento que a gente tem de obra e pela malícia que a gente vai adquirindo com a caminhada, então às vezes a gente mesmo consegue sim dar um norte e até chamar a atenção e aprendendo com as próprias experiências. Então, se você viu um gesseiro do jeito que ele trabalha, que é um jeito profissional, quando você vê um pouco que tem uma qualidade inferior, você já vai ter esse discernimento, falou, por que nós não faz daquele jeito? Por que não faz do jeito que o outro faz? Eu acho que é melhor. Aí é onde que tem que ter ali o jogo de cintura, mas como o mestre de obra ele é responsável por toda
a qualidade da obra, então ele que vai falar assim, eu aceito você fazer desse jeito ou eu não aceito você fazer desse jeito aqui na obra. Então ele fica sendo a voz mais alta, além do dono, além da construtora. Então dentro do canteiro de obra do dia a dia, ele é o que dá o aval principal. Porque um dos desafios maior do mestre de obra no canteiro de obra é ter percepção até de todas as equipes, de toda pessoa que está trabalhando ali, se realmente eles estão ali para prestar um serviço de excelência ou se eles estão ali só para fazer o trabalho deles na correria, para pegar o dinheiro, porque muitas das vezes, às vezes a combina é por empreitada, por prestação de serviço, por valor X. Então muitas das vezes o funcionário chega ali, o terceiro chega ali, quer fazer o serviço correndo para pegar seu dinheiro e entregar o trabalho de qualquer jeito. Então, assim, como sempre tem uma equipe que é contratada, tem um cabeça naquilo ali, mas são os funcionários que executam toda a parte de obra, então o mestre de obra ele fica sendo responsável para ver se todos ali estão com o mesmo pensamento do contratante, que estão ali para fornecer um serviço de excelência. Porque às vezes o funcionário ali está pouco se lixando pelo trabalho que está fazendo, não vai fazer um serviço com tanta responsabilidade. Então o mestre de obra é que tem essa percepção de cada um que está ali no canteiro de obra, com que, vou falar assim, com que espírito ele está ali de correria, de só quer ganhar o dia dele, de só quer andar rápido, e às vezes não está ali para prestar um serviço de excelência no que ele está fazendo, para o que ele foi contratado. Então o mestre de obra é que faz toda essa validação de como está saindo o trabalho, porque ele tem autoridade para falar assim, não, essa equipe eu não quero na minha obra. Vai pedir para o terceiro ali para trazer outra equipe, ou para substituir algum funcionário, zelando sempre da qualidade, que é o principal numa construção. Então, fazendo aqui um resumo geral do mestre de obra, ele é o responsável por tudo que acontece. Por exemplo, se vai chegar um engenheiro lá na obra, ele vai conversar com o mestre de obra é que vai explicar e vai dar o aval para ele falar, não, nós vamos concretar amanhã, vai fazer isso, porque a concretagem já está marcada, o serviço já foi executado, já foi conferido, eu já chamei o engenheiro fulano de tal para conferir o projeto, se está tudo ok. Ele mesmo já tem total conhecimento de interpretação de projeto, de competências ali, de comparações, já até pensando no próximo passo, o que vai fazer no outro dia, o que vai gerar aquele serviço está concluindo, qual que vai ser o serviço posterior àquele. Então ele é o que tem total controle da obra. Então ele é, dentro de um canteiro de obra, ele é a pessoa principal. Então acima dele só tem o engenheiro e o proprietário. Então eu falo assim, o mestre de obra é o que pega total responsabilidade. Então ele está ali nem é para trabalhar. Então ele está ali muitas das vezes para fazer total conferência. Tá que isso vai variar muito de tamanho de obra. Se a obra for pequena, vai contratar um pedreiro ali que não tem jeito de produzir muito, o mestre de obra vai ficar só olhando ele trabalhar. Então vai variar muito do tamanho da obra, né? Se vai ser um prédio, às vezes vai ter que ter mais de um mestre de obra. Se vai ser uma casa, dependendo do tamanho do porte da casa, um consegue controlar, ou vai ter que ter mais ali responsáveis para delegar cada função para cada um. Então isso aí vai variar muito de obra por obra. Mas o mestre de obra, ele é a peça fundamental para uma boa execução do trabalho, porque ele que sabe avaliar o que é um serviço de qualidade, quem que é realmente que está fazendo um serviço como deveria, o próximo passo da obra qual que vai ser, aquele serviço, se está sendo daquele jeito, se vai encaixar o próximo passo da obra, se vai encaixar naquilo ali. Então ele é o responsável geral. E o mestre de obra, ele tem que sim ter uma postura mais firme, porque onde que ele vai encarar muito aquela questão, às vezes, de amizade, você vai tendo um bom relacionamento ali com as turmas, né, com as equipes, e às vezes muitos querem usar essa amizade e não leva tão a sério a qualidade, às vezes a execução. Então ele tem que ser aquela pessoa mais firme, tudo tem seu momento, né, de brincadeiras, de conversa, de alegrias, mas na hora de impor mesmo o que tem que ser feito, como tem que ser feito, se vai ter que desmanchar, se vai ter que perder tempo para aquilo, em que vai comprometer esse atraso. Então ele está ali a todo momento até para tentar amenizar a quantidade de erro.
porque ele vai ver todo mundo trabalhando, se está conferindo o projeto, vai pegar o responsável ali de cada área naquele momento, perguntar como é que está a execução, como é que está o cronograma, se está tudo cumprindo o processo como deveria. Então ele vai ser todo responsável por aquela execução daquele trabalho, né? E é isso, pessoal. Hoje a gente vai ficar aqui com o mestre de obra, que é isso, né, uma principal da obra. E aí daqui para frente já vem os engenheiros, que seria ou o engenheiro responsável pela obra, ou o proprietário, ou até o empreiteiro, né, a construtora que pegou o trabalho e colocou ali seu mestre de obra principal para fazer. Então acima dele já entra a questão de empresas, né? Vamos falar assim, quem pegou aquele trabalho, quem está fazendo aquilo já é o empresário, ou é o empreendedor que vai fazer a casa, esse empreendimento para vender, ou vai fazer para morar, ou é só um empreiteiro, uma construtora que vai prestar um serviço ali. Então acima dele já é uma questão de empreendedorismo, que é o que a gente vai fazer, porque quem contratou o mestre de obra já é um proprietário, né? Então assim, tanto de empresa quanto de casa, já é um gestor. Então a gente já vai, esse próximo passo já vai entrar já um pouco na parte business aí de negócios, né? Então até então aqui é onde que a gente fez o seguinte: de servente, de pedreiro, de meia colher, de encarregado. Então todos esses passo a passo que a gente fez se resume, o canteiro de obra todo se resume aqui com o mestre de obra, porque a parte acima disso já entra na parte de empreiteiros, já negócios. Eu espero que tenha gostado, né? Tem vários vídeos aí explicando, quem tiver paciência, porque às vezes o vídeo fica um pouco longo, mas vale de grande valia que se todos buscarem o conhecimento para vir se destacando cada dia, então aqui está o passo a passo de cada um que foi executado. Eu vivi toda essa trajetória, toda essa jornada, desde o servente. Então eu creio que eu devo fazer aí, em breve, um resumo, contando histórias, às vezes pedaços aí de cada posição da obra que eu passei. Para mim, essa do mestre de obra foi um dos principais, que fez a minha virada de chave, que eu era o mestre de obra do Joel, que fez eu virar a chave para ser um empreiteiro, né? Contratar várias equipes, ser responsável por tudo ali e ter a construtora e chegar onde que a gente chegou. Então, quando a gente está ali no último degrau, o próximo passo geralmente já é o mais transformador. E esse eu vou contar em breve para vocês aí, fazendo um resumo de toda a minha história e mostrando como eu passei o passo a passo de cada obra para ter a construtora que a gente tem hoje. Um grande abraço, espero que tenha gostado e tamo junto!